Animais Fantásticos e Onde Habitam é muito roteiro de Doctor Who. O Newt seria o doutor, o Jacob é a companion deslumbrada, a Makusa é a Unit, atira primeiro e pergunta depois, e aquele outro ator é o Master em sua pior regeneração ever. Gente, vejam só como o universo gosta de me trollar. Semana passada mesmo eu fiz um vídeo sobre Harry Potter e a Criança Amaldiçoada e eu falei que a minha intenção inicial era fazer um vídeo sobre a peça e sobre o filme Animais Fantásticos, mas eu não tinha assistido. E aí na mesma semana eu vi o filme e fiquei me sentindo idiota. Mas jogo do contente, pelo menos deu pra fazer um vídeo só sobre a peça e agora eu vou fazer um vídeo só sobre o filme. Pero no mucho. Muitas pessoas tinham me pedido pra fazer um vídeo sobre o filme, o que eu nunca faço. Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer vídeos sobre filme. Eu fico querendo descrever as cenas ou colocar as cenas pra vocês assistirem, não dá. Aí acaba que se eu não escrevo alguma coisa propriamente organizada, eu deixo os comentários lá no Twitter, inclusive foi o que eu fiz nesse filme, vou deixar o link aqui na descrição. Mas enquanto eu assistia, me veio à mente um monte de comparação, eu fiz algumas referências que podem fazer sentido ou não, e eu pensei, por que não compartilhar isso? Se funcionou com as inspirações do George Martin. Mas antes, fazendo uma geral sobre o filme, eu gostei mais do que eu achei que fosse gostar. Mas o tempo inteiro eu fiquei pensando o que exatamente eu deveria estar assistindo, porque Animais Fantásticos é um combo lojas americanas 2 em 1. Você vai pra ver Dr. Dolittle jogando Pokémon GO e você ganha de brinde órfãos de Dickens adotados pela mãe da Carrie reencenando as bruxas de Salem. Só com isso eu acho que matei metade das referências que eu ia fazer. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Aí os meus 50% Corvinal, que eu digo que é 99, mas é só 50, foi fazer o que ele faz de melhor. Pesquisar. E aí eu descobri que a J.K. escreveu várias versões do roteiro, que é absolutamente normal, e eu fico imaginando roteiro, versão final. Roteiro, versão final. Roteiro, agora vai, não me devolve mais isso. E em uma das versões, eu não vou lembrar exatamente a ordem, o filme tava muito leve, tava muito aventura pra toda a família, o que não é ruim. Porém, o diretor e o produtor sentaram lá com a J.K. e falaram, então, Harry Potter já fez isso. Fazer um filme desse jeito ia ficar aquela sensação de retrocesso? Harry Potter já evoluiu muito a partir disso desde a Pedra Filosofal. Agora, outra versão do roteiro já era uma coisa muito mais sombria, muito mais pesada. E eles ficaram, peraí, Joanne! Aí eu acho que no final eles fizeram um filme meio cara-coroa. Se dá cara é tragédia, se dá coroa é comédia. E eles ficaram jogando a moedinha na hora de editar. Ambas as partes são boas, eu assistiria tranquilamente um filme que fosse só uma ou só a outra, mas na minha opinião, quando juntou os dois, não ornou. Mas bora fazer referência, que é pra isso que a gente tá aqui. Vamos começar pelo lado mais obscuro da história. Se tem uma coisa que J.K. Rowling sabe, é escrever histórias de maus tratos a crianças. Eu não sei como isso poderia aparecer num currículo. Especialidade, maltratar menores. Mas essa é uma característica que ela compartilha com o meu amado Charles Dickens. Se a gente para pra pensar, Harry Potter é uma história cheia de crianças que cresceram em lares totalmente disfuncionais. A começar pelo próprio Harry. Com um detalhe, que a forma com que ela narra a infância do Harry é tão tragicômica que num primeiro momento, numa leitura mais superficial, é até difícil a gente perceber a gravidade daquilo ali. O que é algo que o Dickens também fazia muito. O narrador dickensiano é hilário quando ele quer. A J.K. também tem um pouco disso, porque, por exemplo, a forma com que ela narra a infância do Snape é muito mais séria. Só que em Animais Fantásticos, a coisa foi para um nível totalmente diferente, porque a história do Credence e do resto da família Bourbon é cenário de pesadelo. Na verdade, é tão horror-terror que essa parte do filme é filmada como um filme de terror. Se você tira os bichos da história e foca só no Obscurus e no Obscurio, você tem o Exorcista. Quando Newt conta que o Obscurus que ele tem guardado foi tirado de uma criança que ele conheceu na África, mas que a menina acabou morrendo, eu pensei, mas peraí, essa não é a história do padre do Exorcista? E aquela cena com o senador, minha cena favorita do filme, provavelmente, é tão
medonho. Primeiro porque a Tina tá caminhando e as luzes vão apagando quarteirão por quarteirão. E depois o cara tá fazendo um discurso e ele é alçado a uma altura inimaginável. Eu pensei, não vai acontecer nada. Nunca acontece nada nesses filmes. No máximo o cara vai levar um susto. Mas não, o cara despenca lá de cima. Esse é o tipo de coisa que eu vejo em filmes de terror, é o tipo de coisa que eu vi em Poltergeist, pessoas sendo puxadas por uma força invisível. Aquela cena do cinto, mais pro final, em que o menino tira o próprio cinto pra ser espancado, pra ficar bem claro de que se eu estou te punindo é porque a culpa é sua. O filme bem tentou fazer a gente acreditar que a Obscurial, eu tinha que ter escrito na mão o que é um e o que é outro, era a irmãzinha, mas tava claro que não era. Mesmo assim, quando começou aquela cena, eu não sabia o que ia acontecer. Eu só sabia que não ia ser bonito. Aí eu lembrei do filme A Bruxa. Filmão. Parem de falar que esse filme é ruim. Que chega num ponto que você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe se é a garota, você não sabe se são os gêmeos, você não sabe se é o menino. Quem é que tá falando com aquele bode? E falando em péssimos exemplos de relacionamento entre mãe e filho, é meio difícil assistir Animais Fantásticos e Onde Habitam e não lembrar de Carrie. Por favor, lembrem do original de 76 e não do remake. Eu não li o livro de Stephen King, na verdade eu só li contos de Stephen King até agora, mas a história base é a mesma. A Carrie é uma garota que sofre muito bullying na escola e ela cresceu sendo altamente reprimida pela própria mãe, fanática. Um dia ela descobre que tem poderes telecinéticos e tá ruim no baile de formatura. Os pontos em comum são claros, a gente tem essa figura materna sempre presente, reprimindo essas crianças, fazendo com que elas crescessem em um ambiente totalmente não favorável para um desenvolvimento saudável. E aí chega um ponto em que elas não conseguem controlar isso que elas estão tentando sufocar a todo custo e let it go, e dá muito errado pra todo mundo que estiver perto. Agora, o lado político, social de Animais Fantásticos e Onde Habitam, e que eu acredito que vai ser mais desenvolvido nos próximos filmes, até por conta da presença do Grindelwald, tem a ver com a peça The Crucible, do Arthur Miller, que a gente conhece como As Bruxas de Salem. J.K. Rowling já tinha feito uma referência ao fato histórico do julgamento de Salem, naquele História da Magia na América do Norte, e ela coloca isso no filme buscando também referências da peça. A Mary Lou Bourbon, a Mamãe Horror Terror, ela faz parte desse grupo chamado The Second Salemiers. Os segundos salemistas? Como fica isso? Basicamente, eles querem recriar a caça às bruxas de Salem. Como se esse não tivesse sido um processo judicial vergonhoso em que não existia a ideia de que você é inocente até que se prove o contrário. Se você era acusado de bruxaria, é porque você, obviamente, era uma bruxa. O Arthur Miller escreveu As Bruxas de Salem bem na época em que os Estados Unidos estava na paranoia, no meio da Guerra Fria, de que todo mundo é comunista. Eu posso ser comunista, você pode ser comunista. Sabe aquele youtuber que você estava assistindo antes de mim? Ele é comunista, certeza. E o que aconteceu lá em Salem, o que aconteceu durante a Guerra Fria, tem tudo a ver com medo. E o medo parece que será o grande tema de Animais Fantásticos. O medo que as pessoas têm do que elas não conhecem, o medo que as pessoas têm daquilo que é diferente delas. Não é à toa que tantos críticos dos Estados Unidos viram o filme e falaram: esse é um belo conto para a era Trump. E não é só pra lá não, viu? É o medo do imigrante que vai roubar teu emprego, o medo do negro. A questão LGBT também me pareceu muito presente no filme, especialmente como uma metáfora ali pro Obscuros. A referência às Bruxas de Salem vai tão longe ao ponto de chegar no figurino. Apesar de uma história ser separada da outra por 3 séculos, sou de humanas, essa conta pode ter errado. Eu consigo ver semelhanças nesses chapeuzinhos. E nessa postura, e nessas roupinhas super fechadas até aqui em cima. Aí vocês vão me perguntar, Vênus, não tem nada pra falar dos bichinhos? Não. Quer dizer, tem, mas esse lado da história não me pareceu muito trabalhado nas referências. O que, claro, é a forma com que eu vi o filme. Se vocês captaram alguma coisa, deixa aí nos comentários, precisamos saber. Mas se tem uma coisa que o Newt me lembra, e toda essa aventura atrás dos animais mágicos soltos em Nova York, são os livros de aventura que ficaram muito famosos, especialmente no final do século XIX pro começo do século XX. Eu sei que a história se passa nos anos 20, mas é que no final do século XIX foi quando teve essa expansão científica e as pessoas saindo em expedições pra desbravar o mundo e conhecer coisas novas.
aculturar um pouquinho também, né? Sempre bem. E como foi a época da sistematização das ciências, a catalogação era muito importante. Então você tinha pessoas que viajavam para catalogar coisas que existiam em outras partes do mundo. O que é basicamente o que o Newt está fazendo. Ele vai escrever um livro sobre animais fantásticos e onde habitam. Obviamente ele vai ser inserido na mitologia de Harry Potter e eu até tenho a impressão de que ele vai ser daqueles heróis que moldam a história sem serem o foco coadjuvantemente. Tipo Doctor Who. Eu achei o Newt um protagonista muito bem-vindo. A gente que vê muita série, que gosta de ver uns filmes mais alternativos, mais independentes, a gente conhece histórias em que o protagonista é uma pessoa sem muito tino social, considerada esquisita. Mas se você pensa nas últimas grandes franquias do cinema, o protagonista é sempre um super-herói, agora mais do que nunca. Esse vídeo foi um grande brainstorm, só deixando bem claro, porque sempre tem alguém pra entender errado. Quando eu falo de referência, quando eu faço comparações, eu não estou dizendo que a J.K. Rowling, não estou dizendo que o autor falou, eu me inspirei nisso. Algumas vezes eles falam, por exemplo, eu sei que J.K. Rowling é muito fã de Dickens. Ela já disse que David Copperfield é um dos livros favoritos dela e que ela indica pra todo mundo. A referência às Bruxas de Salem também parece óbvia. Mas o resto é mais uma questão de especulação, de você achar semelhanças. E aí que tá a graça, deixando bem claro que você não tá colocando palavras na boca de ninguém, e acho que esse tipo de coisa só enriquece. Joinha pra você que desejou muito aquele strudel que a Queen fez. E tchau, tchau, e até o próximo vídeo.